Oi, gente. Agora a gente vai começar o painel Mulheres e a Cannabis. Mas vamos ter Amanda Ramalho, Carol Pereira, Magê, ou Maria Eugênia, e Thalita Galucci, da Jonha e da Cuca e da Girls and Green, que era 420, agora é 710, Bem Bolado Brasil, e uma comunicadora maravilhosa. Desempregadíssima, né? Comunicadora, né? Começamos? Sim. Bom, o que eu tô falando? Tudo bom? Eu sou a Amanda e me chamaram para mediar esse bate-papo informal, porque eu sou muito irreverente. E eu conheci as meninas hoje, imagino que vocês já as conheçam. Todo mundo conhece as meninas aqui? Elas são famosas no rolete. Eu gostaria que vocês se apresentassem. A Carol da Bem Bolado, eu conheço ela porque ela me manda sedas maravilhosas. Daí eu, como uma blogueira de sucesso, né, faço... Né, depois ela vai estar abrindo uma lista de mimos, para quem quiser receber mimos. Ela tá com vários produtinhos novos, quem quiser fazer review, blogueira de maconha, tamo aí. Carol, você é do marketing, certo? Certo. E há quanto tempo você está na Bem Bolado? Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu estou na Bem Bolado há uns 2 anos e meio, trabalho com comunicação, comecei com social media e hoje estou assumindo a parte de gerenciamento de marketing na parte digital. Daqui a pouco ela vai contar um dia que ela... Depois eu vou falar. A Magê, ela é famosíssima. Ela é do Girls and Green 710. Mas essa conta anteriormente era 420. E por que ela fora deletada? O Instagram nunca respondeu a gente pra gente saber por que a nossa conta foi deletada. E nunca mais deu acesso pra gente pegar nossas fotos e nosso conteúdo que tinha. Mas a vida é isso, né? A gente recomeça o tempo todo, né? Todo dia é um novo recomeço. Então, se você quiser seguir, Girls and Green, é isso? 710. Mas você tem uma vida normal, tá, gente? Ela trabalha na P&G, ou seja, uma grande corporação. Como é que é ter uma vida duas vidas assim? Existem? Você põe uma máscara quando você está no seu trabalho, você usa um óculos, você se disfarça, ninguém pode saber quem é você? Não, as pessoas sabem. Assim, eu não saio contando. Oi, gente, tudo bem? Sou maconheira, prazer. Mas quem me conhece, quem já foi na minha casa, tem quadro de maconha. Tipo, não entende quem não quer, sabe? Se me perguntar, eu vou falar, eu fumo. Se alguém me oferecer, você fuma? O quê? Cigarro não, né? Cigarro não. Eu falo isso. Maconha sim. Então... E daí você... Mas você já sentiu que as pessoas quando as pessoas descobrem, elas começam a te estereotipar? Que você estava me explicando como é que você trabalha com Excel, você adora. Então imagina um monte de galera lá vestida de terno, descobriu na festa da firma que você fuma um. Você começa a ser tratada diferente no escritório? Sim. E as pessoas desacreditam porque elas perguntam, nossa, mas você sabe bolar? Mas tem muita gente eu pensei que você assim. falar, nossa, precisava fazer conta, assim, uma coisa assim. Não, conta eles sabem que eu sei fazer. Mas é que também não dá pra generalizar. Tem muita gente que também acha isso super normal e que também fuma um. Só que tem muita gente mais velha que vai achar que é um problema. E mais novos também. Você tenta explicar ou nem? Você paga de louca na firma? Depende. Depende. Se a pessoa for muito cabeça fechada e não for próxima a minha, só toca o jogo. Mas ninguém me questiona. Ninguém chega no corredor de um escritório e fala, você é maconheiro? Não é assim. As coisas são mais... É um preconceito mais velado. É porque, na verdade, eu nunca trabalhei numa firma. Então, eu queria saber como é uma firma. Você passa o crachá pra entrar em tudo quanto é lugar. E tem aquela coisa lá que você tem que pagar o ponto lá, que você tem que ver as horas que você trabalha, diminui o seu salário? Eu não bato ponto, mas tem muita gente. É porque ela tá num cargo, ela é vice-presidente. Mentira! Mentira, Tá no caminho. Tá, E temos também Thalita. Eu coloquei o acento no lugar certo. A sílaba tônica correta. Colocou. Essa foi uma piada especial pra minha amiga Marina. Você é uma das sócias fundadoras da Cuca. O que é a Cuca pra galera que não tá sabendo, tipo eu? Boa. Bom, a Cuca não tem sócio, né? Porque é uma associação
Tá. cultural canábica, então é uma organização sem fins lucrativos. Eu sou uma membro fundadora, Tá. uma membra, não tem membro, mas é membro fundadora da Cuca, participei da diretoria, hoje não participo mais, mas sou associada, fui secretária por um tempo. Tesoureira. Não, tesoureira Rainha não, da mas a gente bateria, ali fazia, anja, era meio bombril, né? Fazia meio de tudo. E hoje você tem a Jonha, Exatamente. que é uma marca, e Uma há 6 marca. meses. Mas nem na vida, eu que sou uma recém-desempregada, vou ter que aprender que a gente tem que voltar atrás. E você me ensinou isso agora na nossa pré-reunião. Há 6 meses ela achou, vou viver com a moda canábica. De repente, mais que de repente, você voltou para o trabalho das vidas normais, como o dela, da sócia fundadora da P&G. Como é que foi isso? Você, sem piada agora, você é publicitária e estava me falando que a gente tem que olhar para tudo não vamos falar, talvez respeito, mas depois para conseguir o respeito ou o espaço no mercado, a gente tem que olhar para isso como um mercado. Enquanto as pessoas ficarem tipo, o ativismo, que é muito legal, grande parte das pessoas aqui são ativistas, mas como marca, a gente é um trampo. A gente é a P&G da gente mesmo enquanto Jonha. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Pegou a brisa? Peguei. Então vai. Vamos ver, vou dar Passa pra sequência à frente. brisa. Dê sequência à brisa. Vamos lá. Gosto dessa mulher, carismática. Assim, quando eu comecei a idealizar a Jonha, foi mais ou menos 1 ano em tudo, em marca, site. A gente quis criar absolutamente tudo, desde a modelagem, estampa, escolher tecido, participar de todos os processos produtivos, uma doideira, reconhecer o que a gente queria efetivamente, né, dentro dessa cena, com que público que a gente queria falar, como é que a gente queria falar. Participamos de processos de startup, então a gente aprendeu e se virou bastante, pesquisou bastante até chegar na Jonha. Acho que ela nunca foi um projeto de resultado a curto prazo, assim, para mim. Então, eu também sempre quis fazer os 2 caminhos. Foi você que me falaram assim? Que há um negócio legal aí, que é o mercado da cannabis, mas você não sabe quando que ele vai prosperar de uma maneira... É muito nebuloso você falar hoje sobre a prosperidade do mercado canábico. Tipo, eu vou investir, sei lá, no negócio, eu vou pegar esse dinheiro daqui não sei quanto. A gente não sabe. Então, além disso, você também não sabe como você vai trabalhar um conteúdo que hoje, até alguns dias atrás, estava super legal falar, e hoje com essa onda conservadora, o que a gente vai fazer com isso? É muito instável. É uma palavra que a Thalita usou que eu acho que define bastante o mercado. É muito instável esse momento, a gente ainda está se unindo, entendendo como o jogo vai ser e principalmente tentando entender o que fazer para continuar no jogo, entendeu? Você falou de união e tal, e... Tá funcionando? Não. Você falou de união e você, na verdade, a Marjorie me falou que na Califórnia existe um modelo... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe um modelo de união de mulheres porque em algum momento elas perceberam que o mercado não olhava para elas. E daí elas se juntaram. É o Woman Grow. E é claro que não é uma coisa... Você falou que não é uma totalmente 100% topzera, vamos dizer assim, porque na vida tudo existe controvérsias, mas é legal como um modelo para vocês olharem. Vocês como Minas, vocês estão nesse mercado, nesse rolê. Qual a maior dificuldade para vocês, mulheres que fazem marca,
socioativista. Eu vou falar porque... Ele é a mais brava de todos. Não, a Carol que me lembrou de um negócio que eu falei outra vez e que eu acho que faz E é muito sentido, bom. assim, é que eu sou uma pessoa que falo alto, que eu sou grande, entendeu? Meu nome é Thalita, não é Thalita, eu tive que explicar isso a minha vida inteira, entendeu? Todo primeiro semestre de faculdade, para todo professor novo ali, pegava a chamada Thalita, Thalita, professor. Então, eu fui crescendo, assim, com uma personalidade até, tendo que me constituir até um pouco, sei lá, de um jeito meio fálico. Ou Boa. talvez até de um Gosto jeito de você, meio você é muito- masculino, sabe? Então eu sempre tive facilidade de transitar em ambientes com muitos homens, sempre tive mais amigos do que amigas, apesar de ter tido muito boas amigas ao longo da minha vida. Hoje, no movimento canábico, é um movimento que tem me forçado e, assim, estou muito feliz com isso, porque tenho encontrado minas muito poderosas e que estão me ajudando também a ver e a trabalhar esse outro aspecto. Então, para mim, sempre foi um pouco mais fácil, porque eu nunca tive nenhuma dificuldade em me impor, até me impor um pouco demais em alguns momentos, mas isso acabou facilitando. Então, na cena canábica, assim, eu tô meio cagando porque os bofs acham. Sempre estive, sempre fumei o meu, sempre comprei meu beck, sempre bolei meu beck. Nunca deixei ninguém bolar meu beck, sabe? Sou eu que dirijo a maioria das vezes no carro, eu tenho carro, então eu gosto de dirigir. Então, sabe essas coisas assim? Eu gosto de ter o poder da minha própria vida. Então, pra mim, isso sempre foi mais fácil. Mas eu reconheço que não é assim, até porque eu tô montada em muitos privilégios, né? Sou branca, meus pais chegaram a classe média alta, foram tendo condição de vida, puderam me dar estudo, escola particular, então foi mais fácil para mim. Mas assim, as dificuldades que eu enfrento pessoalmente, elas não estão, talvez estão relacionadas a ser mulher, mas sim ao olhar mais sensível sobre as coisas e sobre esse mercado, sabe? Um olhar holístico, um olhar ético. Você está colocando uma seda no mercado. Que seda que você está colocando pra galera fumar? Você vai colocar merda pra galera fumar? Não, você não vai colocar merda pra galera fumar. Você vai fazer um trabalho numa associação que não tem fins lucrativos? Você vai fazer um trabalho sem fins lucrativos. Você quer estar no mercado? Não por isso você tem que deixar de estar perto do ativismo ou do terceiro setor. Você pode apoiar iniciativas e ter uma imagem de marca bacana, né? Sem precisar glamorizar suas ações sociais, né? Uma coisa é você ser um ativista, outra coisa é você ser uma marca que simpatiza com o ativismo. Você falou que numa outra conversa que vocês tiveram, Ai, meu Deus. eu acho que o único que funciona é isso. Então a gente roda. Numa Bateria. outra conversa que vocês tiveram, você falou que Ele carrega a bateria. um belo dia você, isso eu anotei aqui, não sei aonde, você lá na Bem Bolado, você falou assim, gente, peraí, cadê as minas? Você teve que realmente gritar. E você falou assim que a Thalita que falou que você... Explica melhor, porque senão eu vou perder totalmente a... Esse tá funcionando. Só para concluir aqui o pensamento que eu estava dizendo antes, quando eu entrei no mercado canábico, assim como todo mercado, ele era composto por homens e ainda em sua grande maioria composto por homens. Ainda mais né? que você é do marketing, o marketing inicial sempre é aquilo que você me ensinou antes, é sempre aquela coisa do capitalismo, você objetifica uma mulher, daquela imagem sexista e etc. Sim, sim. E foi muito difícil a gente começar a incluir, começar a incluir a voz da mulher dentro desse contexto. Porque eram 4 sócios, homens, todos publicitários, que já tinham a vivência dentro de agência publicitária com outros homens. E no começo éramos eu e a Malu, as únicas mulheres da empresa. Malu do RH. A Malu, que era o RH, todos os assuntos administrativos, entrega, manutenção, o cafezinho. Na verdade, a Malu, ela era essa pessoa e eu fui a segunda mulher a entrar na empresa Bem Bolado.
E a gente começou a pensar uma nova forma de comunicar, porque quando você tem um mercado que é composto por homens, ele é feito para homens. Então, por exemplo, há uns 4, 5 anos atrás, você frequentava uma head shop, era muito fácil você dar de frente com o chavador do Bob Marley, uma coisa mais voltada para o público masculino, coisas azuis, não tinha uma seda cinza, sabe? Você tinha produtos para homens. E hoje, de um tempo para cá, você consegue encontrar nas tabacarias produtos para mulheres. E muitas essa vezes, mulher é a responsável por Produtos todas as feitos sedas por coloridas, mulheres. que vocês adoram, né? Sim, todos nós, né? Não dá pra falar que é Aqui só é um eu. pouco de sócio. Mas só terminando, é o processo. A gente começou a ver de um tempo para cá esse conteúdo, principalmente transformado em produto, para a mulher. Então, eu acho que hoje, quando você olha para uma estante de uma head shop, você vê o espelho do mercado. O que é o espelho do mercado? Há 4, 5 anos atrás eu encontrava o Bob Marley. Hoje eu encontro uma seda rosa, não que o rosa me represente, tá? Tá. Mas eu encontro uma seda rosa, eu encontro uma comunicação voltada para o público feminino. Eu trabalho numa empresa de sedas, mas reconheço que existe a Vanderpop, que é uma seda de mulher, feita para mulher, com comunicação para mulher, e que o e-mail marketing deles é para falar sobre cólicas menstruais. E é um produto, você entendeu? Então, assim, a mulher ela está muito mais inserida no mercado do que ela pensa. A mulher tem muito mais poder dentro desse mercado do que ela pensa, porque ela, em potencial, consome mais. A gente teve um negócio muito louco, que foi a experiência com a seda da Thier. A gente nunca tinha feito uma embalagem com foco feminino, e a Thier veio para somar com a gente com um novo álbum, e a gente fez uma seda que era basicamente branco, um rosa bebê e um azul bebê. Eu tive uma explosão de mulheres na minha rede, e hoje eu consegui controlar. Geralmente, eu não sei como é que é o número da rede de vocês, mas eu sou quase 50-50, 50% homens, 50% mulheres. Isso é muito difícil. Isso é difícil. De alcançar. A gente chegou uma época que começamos assim, e a gente sentiu essa diferença com a Thier. A gente sentiu mulheres, inclusive de um público mais velho, né? Não a galera de 18 a 24 anos, umas mulheres de 25 mais interessadas em comprar o nosso produto, justamente porque estava dentro, agradava os olhos dela, me representava essa mulher. Não pela Thier, mas porque a seda e aquela embalagem representava. Então, eu acho que hoje as marcas precisam muito se atentar a esse mercado crescente. Existem muitas marcas femininas que estão ganhando força. Mulheres, apoiem as marcas de outras mulheres para a gente conseguir se fortalecer dentro do mercado. Apoiem mais mulheres dentro do mercado, porque, como eu te falei, eram 4 sócios, eu e a Malu. Esse cenário está começando a mudar agora, que eu consigo sentar aqui numa mesa com mais 3 mulheres fantásticas para debater o assunto. Então, o nosso lugar é onde a gente quiser, e principalmente sendo representado através das marcas. Adicionando um pouco aí o que a Carol estava falando, eu acho que pode até existir algum preconceito, mas cabe às próprias mulheres lutarem contra. O Girls in Green, no começo, a gente não mostrava a nossa cara, justamente por eu ter esse cargo mais público, qualquer coisa do gênero. A Alice era psicóloga em formação, então ela ficava com medo, ela falava, eu não sei se eu não vou querer atender. Como que eu vou ter um Instagram com a minha cara, e se eu quiser atender e o meu paciente não quiser, eu vou perder paciente, eu nem sou formada ainda. Eu nem tenho E aí as mas pessoas quero iam vou perguntar perdê-los. pra gente se a gente não era homem, que duvidavam que se a gente era homem. Porque como que a gente tava no Marrocos e viajando no meio de tanta planta, porque não sobe mina nas montanhas? Querido, sobe sim, sozinha ainda, em 2015, com a cara e com a coragem. E vai rezando, porque fala, fudeu, pode ser que dê merda mesmo, mas porra, vai. Em 2015 a gente abriu o Girls in Green, e em 2016, eu tava morando fora quando a gente abriu. Em 2016 foi o ano que eu e a Alice, único ano que eu e a Alice moramos no mesmo país o ano inteiro. Tipo, senão sempre uma das duas tá viajando pra algum pico. E aí a gente falou, quer saber? Foda-se, vamos pôr nossa cara assim. Aí a Alice foi trabalhar em fazenda de maconha na Califórnia. Puta, a partir do momento que ela começou a pôr foto dela no meio das plantas e a gente viajando pra conhecer fazenda, a galera desacredita, fala, como que vocês conseguem isso? Por que vocês conseguem? A gente fala, porque a gente entende do assunto.
Porque a gente é boa de comunicação, que a gente vai lá... Mas porque mulher é melhor de falar comunicação que você também, né? entende do assunto e entende do assunto cannabis. Porque outros assuntos tudo bem você entender. Mas assim, entendo, vamos falar, você quer falar de extração, você quer falar de cultivos, você quer falar de redução de danos, você quer falar do uso medicinal. Vamos lá, tipo, não é porque você... E vai de você, eu acho que é um pouco do que a Thalita falou, talvez o jeito dela... É uma coisa que você tem que... Gente... Coletiva. Final do jogo. Muito obrigada. Não, é uma coisa que você tem que fazer meio que pra fazer rolar, sabe? E tudo bem. Tudo bem, porque depois você quebra esse preconceito e vai que vai, e daí ninguém mais duvida. O que facilitou a minha entrada no mercado canábico... Aí, tá pra ouvir? Peraí. Aqui. Eu acho justamente que o que Aumenta o facilitou... som. Eu acho que o que facilitou a minha entrada no mercado canábico foi o meu jeito mais masculinizado de conseguir conversar, de conseguir me aproximar, de entender, de não me mostrar frágil, de não me mostrar também inocente, incoerente, chegar devagar, como qualquer roda, independente do seu gênero, mas principalmente eu acredito que o que facilitou, um agente facilitador da entrada no mercado canábico foi justamente o meu jeito meio masculinizado, sabe? De poder, como eu posso dizer, me comunicar com o homem sem parecer, sem ferir algo nele, sem parecer que eu vou ferir alguma coisa nele, ou que eu vou tirar a integridade dele porque ele está conversando comigo. E foi um processo também, tá, gente? Eu não entrei assim, o pessoal olhava e falava, nossa, quem é essa baixinha gordinha aí? Quem que é essa menina? Quem que é essa pessoa? O que ela tá falando? Por que ela tá falando? E conquistei esse espaço, e também conquistei esse espaço, a gente falou do episódio do grito, né? Uhum. Foi quando eu comecei a conversar... Isso foi em que ano? Acho que foi em 2015, que foi quando eu entrei na Bembolada. 2015. Muito logo ali. Muito, enfim, não sei que quando eu entrei na Bembolada já tem um tempo, gente, mas aí eu fui trabalhando tipo freela até rolar contratação. Também foi um processo porque o nosso mercado, ele é novo. Pessoas estão começando a empregar famílias e começar a fomentar esse mercado agora com mais liberdade. Enfim, quando eu entrei a gente tinha muito homem dentro do escritório e algumas coisas da comunicação faltavam. E eu digo que o episódio que eu gritei foi que os meninos eles não conseguiam entender um post simples de Instagram que tinha uma posição, né? E a gente entrou numa discussão e o que acontece? Era sobre o Dia da Mulher e eu queria fazer uma imagem onde a gente tinha mulheres protestando em relação a favor do aborto, a favor da cannabis, eu queria colocar essa imagem. E eu lembro que a resposta foi, você anda muito agressiva, Carol. Mulheres não precisam tratar desse jeito, Bembolada é do bem. Como é que você vai falar essa coisa do mal? Como é que você vai colocar protesto nisso tudo? E até explicar... Você tem que ser muito didático. Né? Aí Você tá, tem que retroceder hoje muitas a mulher, se ela quiser estar dentro do mercado também, ela precisa ser didática, muito didática. Você tem que ter Porque paciência. ter paciência até mesmo porque são homens e a gente precisa mostrar pra ele que existe outro lado. E é super normal isso acontecer, sabe? A gente ainda não... a gente precisa mostrar esse outro lado. E foi muito louco que aí aconteceu essa discussão e aí eu já estava pensando em outro tipo de comunicação que não fosse ferir a posição da empresa, né? E passado um dia, eu tive um contraponto do próprio pessoal da empresa, falou assim, nossa, Carol, conversei com a minha mulher e ela te apoiou. Que coisa louca, nossa, Carol, conversei com a minha mulher, ela conseguiu me explicar o que é a luta diária de vocês, não só dentro do mercado, mas de existência, sabe? E aí as coisas começaram a mudar porque eles conseguiram enxergar de uma voz que não era minha, que estava ali no escritório, que não estava ali, uma outra voz que conseguiu mostrar esse exemplo e a gente hoje consegue ter uma comunicação mais aberta e voltada para o público feminino, porque foi necessário ouvir, né? Eu acho que você falou isso das esquizofrenias, como a gente conseguiu parar um tempo e a partir do grito a gente parou para se ouvir. E aí eu não precisei mais gritar, eu fui ouvida. E hoje ouço muito também, porque eu sou geniosa, sou difícil, é muito complicado trabalhar comigo. Nossa, assim, é uma merda a gente ter que gritar, entendeu? Não é legal, mas a gente tem que gritar. Não, mas só pra Muitas chamar a atenção vezes. inicial, depois Não, a gente fala... Mas é uma merda.
merda, cara. Por que a gente não podia se abraçar? Por que tem que ser no berro? Aí, assim, voltando um pouco, né, e sem demonizar nada, ou eu sou... Mestre em comunicação. E práticas de consumo, então, eu sei como é que a máquina gira, assim. Não sei tanto, porque não estou próxima de, né... Mas eu estudei bastante sobre isso, assim. E essa máquina, o sistema que rege a nossa economia, o sistema capitalista, é um sistema que opera basicamente com as forças masculinas. Exatamente. É a competição, é o lucro, é a extração, é a servidão, né, maior retorno sobre investimento, então paga-se menos, extrai-se mais. É sempre assim, cara, olha a indústria. A indústria é isso. Tá refém geral, qualquer terceirista de grande indústria tá ali se fudendo pra tirar merda de lucro, entendeu? Então assim, o sistema é assim, e o sistema acaba nos obrigando a estar sempre um pouco mais próxima dessa energia masculina. Por quê? Né? E aí, assim, a gente tem visto matérias que falam que os novos mercados, eles têm, onde a maconha está legalizada, né? A gente tem uma incidência muito maior de mulheres ocupando cargos, né, de direção, cargos importantes nesses negócios canábicos, né? Assim, na minha visão, acho que eu ressaltaria 2 motivos assim para isso. O primeiro é que é um mercado muito recente, apesar do consumo já estar aí há milênios. Mas em termos de mercado constituído, legalizado, ele é recente, né? E hoje, vamos pensar nas crianças que a gente tem por perto da gente, né? Vamos lembrar de como elas mexem no celular, nos computadores, enquanto informação elas têm. Na velocidade da informação. Como é que o mundo está conectado, completamente conectado. Então, assim, o consumidor hoje, as pessoas hoje são outras. Completamente outras. É um mercado novo, sabe? E real, seja na alimentação, seja, sabe, a gente tem uma preocupação maior, porque a gente está cagando o planeta assim, sabe? Onde a gente vai parar com tudo isso? E aí a energia feminina, pra mim, pessoal, profissionalmente, tem trazido esse abraço que eu não tinha no grito. Você percebeu isso? Quando você realmente, sei lá, você entrou para esse rolê, você falou, eu preciso entender melhor essa feminilidade, ou eu entendi completamente errado? Um exemplo Não, muito é bom. isso mesmo. Eu vou dar um exemplo, tá aí a Drica aí, que não me deixa mentir também, que hoje trabalha com a gente na Jonha, faz as redes sociais não à toa, é amiga, é modelo, comunicadora, Taróloga. é amiga, ela é bafo. E assim, a gente se reunia muito numa casa coletiva, Japuanga, a gente fazia reuniões da Cuca lá, porque a gente conseguia um precinho super camarada, era o lugar que sediava aquele bando de maconheiro que a gente é. Então, e lá era uma casa onde tinham moradores, uma puta casona, assim, moradoras. E além dos eventos que rolavam formais, assim, vira e mexe as manas queridas Verô, Drica, Larissa, que morava lá do Micasa também. Uhum. A gente fazia almoços, ficava lá trampando, cada uma no seu negócio, almoçava juntas, fumava trocava ideia, mexia na planta, tomava sol. A gente não tem mais esses espaços, sabe? E eu fui conhecendo mulheres, espaços, me conectando com essas mulheres e fui tendo mais certeza também desse caminho, assim, sabe? E de um caminho mais... a energia feminina é mais holística. Tava falando pra você... mais agregadora. Não é à toa, vocês podem pesquisar em qualquer mercado.
a mulher é a maior decisora de compras. Pode não ser ela que vai consumir, né? Não é a mulher que compra um monte de cueca pro bofe. Tomara que essa cultura esteja mudando, sabe? Mas ainda é assim. Na maioria dos lugares. Com a maioria dos produtos, com a maioria dos serviços até se bobear. Então, a mulher tem esse olhar mais pro todo. Pro filho, pro cuidado, para proteger o meio ambiente. São várias outras coisas. Enquanto o cara tá lá só aqui. Razão, lucro. É uma visão Roy. multifacetada, né? É uma visão, Claro, isso é importante. uma visão É multifacetada importante. A dentro gente do não pode ser negócio. amador. É um mercado. Pode ser amador. É um mercado. Mas peraí, eu acho muito da hora isso que você tá falando, porque você vê empresas grandes, e daí não só na cannabis, mas no mercado no geral, que colocam mulheres em cargos de decisão, em momentos de crise, em momentos de... Enfim, qualquer coisa. Por exemplo, a minha própria empresa acabou de passar por uma crise e colocou uma mulher loira, 50 anos, como CEO Brasil. Porque precisava de uma mina para acalmar a situação, porque precisava de alguém para tomar ínfeliz. E daí, eu acho muito legal que acontecem movimentos, e a gente estava até falando disso, né? Então, a gente teve aí um encontro de mulheres, que o Girls in Green e a Jonha chamaram as mulheres para ir na Inca. As meninas em Brasília, as mulheres canábicas, fazem um encontro mensal de minas. E depois, às vezes, abre para os caras. Vamos se encontrar, vamos a gente se reunir, às vezes. E depois... boa. Agora não vai dar. E depois abre, assim... Trabalhando junto, né? Isso, mas eu acho esse momento de encontro também, por ser um mercado, às vezes, que as meninas se sentem excluídas dele, eu entendo, porque é aquela história que eu tava contando pra vocês. Quando eu comecei a fumar maconha, quem tomava bronca era meu primo de 13 anos, não eu. Porque imagina que eu tive voz pra querer fumar aquele beck, né? Era meu primo, uma influência. Meu pai já bateu no mais velho, porque... Que absurdo, você tá dando maconha pra minha filha. Não, ela não quer. Não. Coitadinha, né? Ela é tão assim. Levando a menina pro mau caminho. E não é, sabe? Meu, não, oi. Tudo bem, eu quero. Passa aí o beck. Mas eu acho que é isso que ela falou. As mulheres, elas têm essa pegada um pouco mais holística, essa pegada um pouco mais cuidadora. Então você olha pro negócio de uma forma diferente. Daí quando se soma a força masculina que já existe nesse mercado e é muito presente, com esse toque especial das mulheres, que quando elas se juntam, vira, a cereja maravilhosa do bolo, cara, sai muito legal. E aí é por isso que essas marcas estão cada vez mais tendo elas têm que ter esse papel tão importante, né? De incluir as mulheres, de incluir também as outras... né? Então a gente fez o evento do Rebole Bole, que a Kaki promoveu, que era só para minas e a população LGBTQIA+. Gente, eu treinei. Porque eu sempre esqueço uma e eu fico puta comigo mesmo, que eu falo, porra, eu não quero esquecer ninguém, sabe? Tem que incluir todo mundo. Tá tudo bem. É, que muda muito, mas... Gente, é meio que isso, Quer falar? Eu só queria falar que outra coisa muito louca que acontece com a gente é que, apesar de toda essa pose que a gente tem, eu me senti mais segura quando eu conheci a Thalita. Eu me senti mais livre para conseguir falar sobre causas, principalmente do mercado, para entender como funciona a visão de uma pessoa que comunica, que trabalha e que tem algo a dizer e tem o mesmo hábito que eu, que é incluir a cannabis no cotidiano dela. Era difícil você encontrar antes mulheres que colocavam a cara a tapa, a gente foi saindo do armário, a gente foi se encontrando para conseguir mais força e continuar saindo mais do armário, entende? A gente ainda está nesse processo e foi maravilhoso conhecer essas mulheres porque através delas que eu me fortaleço para continuar comunicando e seguir em frente o ativismo. Pra Não só nunca mais canábico, gritar dentro do escritório. Não só gritar, mas hoje ter mais mulheres dentro do nosso time. A Raíssa, que ela está aqui por aqui, ela é nossa designer, ela faz as artes hoje da Bem Bolada, que vocês veem aí pelo Instagram, que são incríveis. A gente tem a Danila, que é a nossa repórter. A gente tem a Kátia, que é a nossa produtora. E tudo isso começou com a Malu. Então a gente hoje conseguiu equilibrar e eu acredito que isso é uma luta constante. E obrigada por vocês estarem nessa comigo. Só, Mel, Oi. Eu queria só que a gente também tocasse num ponto que é
foi muito bom a gente falar do mercado e tal, dessas visões, mas também é importante a gente falar do quanto o proibicionismo coloca a mulher também em lugares bem desconfortáveis, sabe? Pense em ir numa boca de fumo. Porra. Né? Eram pouquíssimas as minhas amigas, na verdade, acho que eu não tinha amigas que iam na boca de fumo além de mim. Eu ia em todas, eu tava cagando, mas é isso, é boy armado, é cara virando pra você e não é oi, bom dia, o que você quer? Isso quando não é uma... Quando não é o oi gostoso. Sabe? Sim, Não, mas aí que tá, aí as táticas, sabe? Vocês acham que não, mas eu me vestia mulambenta pra ir pra bocada. Ou você acha que eu ia gatinha, com o popô do bumbum pra fora? Não. Sabe, que nem eu tô aqui, que é um espaço seguro. Que é difícil, a gente tá começando a construir esses espaços seguros. Aqui eu me sinto segura pra estar assim. Mas na boca de fumo, eu não me sentia segura pra estar assim. Então a gente se traveste na hora executiva, tem que estar lá Tem na hora vários modelos, executiva, tem que estar aqui na hora zonha, na bocada é outro esquema. E pra gente, pra mulher é muito mais difícil. É muito mais difícil. Tanto que a maconha não é letal, né? Você precisa fumar, é mais fácil você morrer de uma tonelada que cai na tua cabeça do que, né, de tanto fumar. Você dorme, mas você não morre. Agora, outras drogas, né, que você pode ter uma overdose, o índice de overdoses, as mulheres, né, acabam participando, tendo uma representação muito maior nesses índices, e muito se dá porque muitas vezes não é a mulher que compra a droga, que dosa a sua droga. Quantas vezes não vai lá um boy, quer um MD? Aí pega, dá uma dedada na tua boca. Você nem sabe o quanto que ele colocou. Né? Porque a gente estava falando também das prisões. Você que tem o dado correto, que eu quero falar bobagem. Eu procuro entender um pouco que a população carcerária hoje, se a gente for pensar, de 100 homens presos, 25% estão relacionados ao tráfico. De 100 mulheres presas, 65% está relacionado ao tráfico. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa muito errada. Desculpa, gente. Não, tá bom, Já consegui, já. Então, são dados que a gente consegue enxergar Que vai muito além de usar ou não maconha. A população carcerária aumenta, enfim, a gente tem milhares de outras consequências em relação ao uso e a mulher inserida dentro desse contexto. É mais ou menos isso que a gente tinha conversado. Sim, Segura-se tipo o Silvio Santos, que rola. Oi. Oi. Aê! Bom, acho que não mais para complementar, era esse o dado que a gente estava falando sobre a população carcerária, né? Que são outras coisas que a gente deve se atentar além do uso, enfim, recreativo ou medicinal. São fatos, Quanto né? ao uso medicinal, eu entrevistei uma doutora no meu podcast e ela fala que já existem por volta de 800 médicos prescrevendo a cannabis. Você a Thalita, que é mais da publicidade, Pega no ato de experimentar. Coitada. ela está aqui no menu Ela da tava degustação. degustando, Ela assinou o baseado. menu da degustação. Um chiclete. Ai, péssimo. Mas o que você tava falando, amor? Então, pera, calma, gente, a gente vai chegar lá. Então, já existem 800 médicos aqui no Brasil que já prescrevem, etc. Então, o uso recreativo, tanto que eu aprendi que falar uso recreativo não seria o mais indicado, apenas o uso, né? Porque quando você bebe uma breja, não é uma breja recreativa, é o hábito, é isso. E eu achei muito legal esse jeito. O uso medicinal ele está mais próximo da legalidade, etc. A Cuca ela tem um viés medicinal, Medicinal, nada. não.
Não. É a Associação Cultural Canábica de São Paulo. Mas Então, é uma coisa educativa, digamos assim. é mais, Didática, exatamente. é ensinar. O nosso objetivo está mais vinculado à quebra dos estereótipos, Sim. ao fomento de eventos. Então a gente hoje na nossa sede cedia e abre o nosso espaço para outros eventos. Então se você quiser também fazer o seu evento canábico na sede da Cuca, converse com a gente, que é um espaço também seguro, coletivo, enfim, super legal. Agora você falou... A educação dos usuários. Sim. Muitas vezes também o simples amparo. E aí é legal, vou falar algumas coisas, né? Como assim, amparo, acolhimento. Rodei com a minha mãe. E agora? Acolhimento é a palavra. A gente precisa na Cuca o tempo inteiro acolher a galera. E eu fiz muito esse trabalho. É um trabalho muito feminino. Sim, É um claro. trabalho de ouvir, de muita escuta, de entender cada demanda que chega. Cada demanda é única, absolutamente única. Então, é um desafio mesmo, mas é uma delícia também, assim, você poder fazer um trabalho corpo a corpo, individual, que a gente consegue fazer na associação. A associação é quase que como um clube mesmo, onde as pessoas que chegam se conectam, se sentem acolhidas, recebem informações e trocam informações sobre cultivo, sobre consumo, sobre erva. Muitos acabam se sentindo estimulados. Então, que nem a Carol, a gente aqui, cara, quanto mais mulheres entrarem, quanto mais mulheres quiserem assumir, ocupar o seu espaço nesse mercado, todas nós vamos nos fortalecer, sem dúvida, sabe? E aí eu só vou fazer um gancho assim, porque as mulheres no medicinal foram as mães que conseguiram os primeiros avanços legais aqui no país, sabe? Então da dor, do drama de uma mãe que precisa de apoio jurídico, que precisa de apoio médico, que precisa de um processo horroroso para comprovar que aquela planta tem eficácia que os outros remédios não têm. E a mãe que fica no corre, né, dessa paciente. Cara, geralmente sempre são é a as mãe. mães. Existem homens muito legais que estão ao lado, mas eles não, sei lá, também não ficam endeusando nenhum pai que é bom pai. Pra mim é o mínimo, entendeu? Talvez eu também seja fálica porque eu tive um bom pai. Então, eu acho que isso é importante, assim, pra você ter estrutura, né? E talvez por isso que a gente tem tanta gente, sabe, estabilizada de alguma maneira. E eu também tenho as minhas instabilidades, mas nesse sentido, o machismo na sociedade inteira, nas crianças, desde cedo, entendeu? Menina é assim, homem é daquele jeito, enfim. Então as mulheres têm esse papel nos avanços legais, nos avanços jurídicos, nas associações, no terceiro setor. As mulheres são a maioria das empregadas CLT. Então é um mercado, terceiro setor, ocupado majoritariamente por mulheres, ainda que o salário médio seja menor quando comparado com cargos iguais. Sim. É um fato, na realidade. Você falou que você viaja muito e daí você vai nas fazendas e tal. Quando, por exemplo, se eu for ao médico e ele me receitar algumas cepas, tem aquela profissão intermediária. Imagino que seja uma profissão muito feminina, que é a pessoa que... Faz o trimming. Como que é? Qual é o termo? Faz o trimming? É isso, a mais pessoa feminino. que corta. A pessoa que vai falar assim, olha, eu acho melhor... Porque, vai fazer a minha fórmula. Não, que vai assim, falar, ó, você tá com dor, então o médico passou isso daqui, então tenta disso daqui. Você tá falando tipo da bud tender, a pessoa que vai Isso, escolher o bud pra você no Exatamente. dispensário. Eu imagino que seja mais feminino, mas essa profissão. Olha, não, infelizmente não. Adoraria que fosse, mas a grande verdade é que Porque você entra... é uma feitiçaria, né? Porque... Não, mas você entra nos dispensários e 80% vai ser homem, com É certeza 80%. absoluta. Ainda tem, e assim, os Estados Unidos têm muitos movimentos muito importantes de mulheres assumindo frentes.
Mas os Estados Unidos têm um mercado de objetificação do corpo feminino absurdo. Então, na Califórnia, se você for em Los Angeles, em alguns lugares assim mais comerciais, você vai ver muita bud tender de decote, objetificando o próprio corpo, são bonitas, estão na porta, tá? No Colorado agora, em Denver também, a Lightshade, que é a maior dispensário, a gente foi nos 2 que tem em Denver, os 2 tem uma menina loira de olho azul na porta, A gente os 2. se repetir aquela campanha do álcool e do tabaco. Exatamente. Mas isso é uma coisa tem que também é um ciclo, a gente conhece o ciclo. Da cerveja ele já rompeu, não existe Exato. mais a gostosa na Agora, cerveja. o que eu acho legal da tiver tempo cannabis pra é que a liberar. gente, como a gente tá vindo depois, por exemplo, no Canadá, que tá legalizando agora, tem várias medidas que já pensam em Você falou que tudo é questões mais de redução de branquinho. danos, questões de cuidado com crianças, por exemplo. Então, não dá pra embalagem ser colorida, piscar, dançar, tipo, não dá, a criança vai passar na frente da farmácia e vai querer comprar. Então, assim, tem que ser tipo remédio. Tem que ter dentro de um saquinho branco com um adesivo. Em Denver a gente conseguiu entrar num lugar que faz uns rosings, uns shatters, que é de chorar de bom, assim. Chama 710 Oil. E a gente foi com o Rosie Ryan, enfim. E aí, desculpa, eu falei errado. O nome da empresa é Óleo. E eles têm um sistema que traqueia da hora que a planta da semente foi germinada até o momento que vai ser vendida como um rosing. Tem tudo, você põe todo o processo, eles anotam tudo, já está super profissionalizado. E tem mulheres, mas tem muito menos. É um fato ainda. Isso é importante frisar que lá fora, pelo menos o que a gente teve acesso, tem sim mulheres, mas não são tantas. Agora, realmente, quando elas são colocadas em posições favoráveis, como, por exemplo, de fazer a escolha de uma strain especial para uma necessidade, sempre tem uma chance de sucesso, na minha opinião, um pouco maior. Mas não é restritivo, né? Agora, é muito doido, assim. Lá fora já tem muita coisa rolando, tem mina, mas como todos os grandes mercados, as minas estão em minoria. Vocês têm perguntas? Alguém tem pergunta? Eu nem sei. Ainda tem tempo? Tem tempo. Um bate-papo informal? Mas quem tiver pergunta pode interromper. A Marina Alves tem uma pergunta. Próxima. Fala aí. Eu acho que vocês falaram, as três, na verdade, falaram bastante sobre a expressão e a identidade feminina no meio canábico. E eu queria saber de vocês três, como que vocês rebatem que existe um preconceito não só do maconheiro, né, do estereótipo do maconheiro, mas também o maconheiro, né? Existe um estereótipo masculino dentro do maconheiro. E as pessoas às vezes colocam as mulheres numa posição, enfim, são 3, 4 vezes mais preconceito, porque tem uma série de coisas carregadas, né? Não é só o fato de você fumar maconha, mas é o fato de que normalmente é um homem que você espera que esteja fumando maconha. E eu queria saber no dia a dia de vocês, com a família, com os colegas menos próximos, qual é uma ação simples que vocês fazem para mostrar que, tipo, porra, maconha é uma coisa que é para um ser humano e que ela não tem um gênero e também ela não coloca você numa situação que você sei lá, socialmente privilegiado ou marginalizado por isso. Qual que é a ação básica que vocês fazem para incentivar as mulheres, no geral, a saberem se colocar nessa posição? Eu uso conteúdo. Juro por Deus, eu dou palestra. Quem é meu amigo sabe. Não entende de maconha. Dá aula. Eu começo a Mas dar então palestra. você vê como eu ser falo mulher de- é muito mais difícil. Você tem que ler o livro, né? Não é só bolar, você tem que saber É que eu acho que muita coisa. é um tem que jeito, provar mas é diferente. que mulher ou não mulher, se alguém te coloca em xeque a respeito de um assunto que você É ruim, né?
É ruim você provar por A mais B, por conteúdo, com embasamento. A gente fala muito isso no Girls in Green. Pô, embasamento científico ou empírico, porque eu senti, ou eu li, ou tem alguém falando, tem uma pesquisa, tem um dado. Pô, você já viu aquela criança, você sabia que nos Estados Unidos tem maconha que é praticamente só de CBD e não deixa a criança chapada pra fazer o óleo porque ela tem, porra, epilepsia crônica e sei lá quantas mil. Eu apelo, juro. Eu apelo pra duas coisas, na verdade. Conteúdo e esse tipo de história triste, infelizmente, eu acho que Você vai pelo emocional. Aí é uma coisa feminina. Mas eu acho que pelo emocional, às vezes, você legal. também faz a pessoa se dar um pouco conta de que calma lá. E principalmente se a pessoa estiver com um tom agressivo. Eu acho que o melhor jeito, às vezes, de rebater um tom agressivo é não ser agressivo. Você bola com o olho fechado em forma de cone, daí você prova que você é a rainha do rolê. Ou isso, porque a maioria das pessoas... Eu acho que eu bolo melhor do que a maioria das pessoas, mas tipo... Depois a gente vai ter um campeonato, tá? Tipo, a gente vai ter 30 segundos pra quem bolar, vai ter um prêmio. Ela deu aula no Rebole. Eu dei aula Você deu no aula? Rebole. Ela tem um canal no YouTube que... Não, no YouTube não. Não. Eu sou péssima nessas coisas, Isso mas dá a gente tem... menos seda lá, que queima, aquele faz que você um queima ao contrário. Sabe, você vira ao contrário, a seda? você tá nesse nível? Nesse dá. Tá bom, desculpa por existir. Não, estamos todo mundo junto, gente. Mas eu acho que... alguém... Vocês querem falar? Você tem que provar. Eu acho. Ela já grita mesmo, manda tomar no cu e foda-se. Por um tempo foi isso. Eu acho que começou assim, muito difícil com a minha família, porque já tinha um problema de uso de drogas dentro de casa, então eu era a menina, a mocinha, a que tinha que ser fofinha, e nunca foi assim. Até eu explicar para minha mãe o que é ser um usuário, qual é o meu contexto como usuária, que eu não deixo de trabalhar, que eu não deixo de estudar, que eu não deixo de fazer o meu corre por ser usuária, foi um processo. E eu tento lidar com isso na minha vida até hoje, com esse processo, de entender que as pessoas vivem processos para entender certas coisas. Eu procuro ser didática, tipo, você encher a sua cara te faz ser um cara ruim, você usar qualquer tipo de substância muda o seu caráter, como é que é isso pra você? Quando eu tiro esse lance de gênero e simplesmente coloco pessoas em frente a pessoas, eu acho que muda. E é isso que eu procuro levar pra minha vida. Eu não procuro entender muito mais como um gênero, sabe? Eu, mulher, preciso me posicionar assim, porque acho que isso já é muito meu. Essa militância já sai normalmente. Mas como usuária, eu procuro me colocar como pessoa. Eu, pessoa, sou assim. Você, pessoa, pode ser assim também. Como pessoa, vamos nos respeitar e respeitar a individualidade de cada um. Você arrumou muita briga, sendo menina, maconheira, alta. Eu nunca arrumei briga. Nada. Não precisei. Eu não brigaria. Cara, ela tem quase 1,90 m. Ela é muito grande, velho. Não dá. Não arrumo briga. Não arrumo mesmo, mas enfim, assim... Mas eu gosto que você sacou que você era uma menina só depois quando você entrou nesse rolê que você precisou juntar com as meninas. Não, eu sempre soube que eu era uma menina. Não, essa gente sabe. Não, mas você entendeu o que Mas você... nesse lance de desenvolver o feminino, assim, de uma outra maneira, estar mais relacionada e conectada a mulheres, foi sim no rolê canábico, assim. Mas acho que a primeira coisa também foi parecida com a Carol, que me veio à cabeça. Foi, eu legalizei em casa. Eu legalizei ainda numa época muito recente, eu fumava há pouquíssimo tempo, eu não comecei a fumar muito nova. Comecei a fumar na faculdade particular, viu, papais e mamães. Exato, então, enfim. Mas fui ameaçada de, vou contar pros seus pais. Falei, conto eu. Fui lá e contei. E aí? E aí eu fui muito num discurso ingênuo ainda, não tinha informação nenhuma. Maconha pra mim era prensado, mas eu não distinguia, nem falava prensado, era maconha só, enfim. E falei que eu não deixava de cumprir minhas responsabilidades, que eu tava lá na faculdade todo dia, tava trabalhando, entendeu? Acordava cedo, chegava tarde em casa, tá ligado? Eu fazia o que era, eu falei a minha vida, porque pra mim sempre foi de boa fumar. Pra muita gente não é, tá? Então,
Eu lembro que a minha amiga que morou comigo, tipo, se ela fumasse de dia de semana, ela não acordava de manhã. Só que a gente só tinha prensado, nem sabia Não, que mas era isso daí prensado, também é autoconhecimento, prensado é uma coisa maconha, que né? Mas, você exato, se conhece. Eu ela se não conhecia. fumo até 9 da noite, eu não fumo porque eu perco o sono. E isso Tem é muito gente que importante, porque, de novo, assim, eu sou grande, eu tenho uma... sabe, tem... Você tem mais sangue, né? Circula diferente. Mas em relação a álcool, Sim. enfim, Mas a resistência a drogas em geral. Eu sou pequena. Então, é isso, é a mistura de autoconhecimento, conhecimento de substância, como é que você vai usar, o que te provoca, sabe? Legalizar em casa, primeiro passo. Outra coisa que eu faço no dia a dia, eu planto. É isso. E você tem aquele carinho da planta? Eu conheço gente que põe música pra planta, fica com dó de cortar a plantinha depois. Você tem uma, tem nome? Eu tenho uma só pra, sabe, dizer que eu tenho e por segurança eu cuido dela e ela cuida de mim. Eu queria ter um jardim, eu queria ter uma floresta, eu queria ter flores enormes, eu queria ter árvores de maconha, eu queria ter Essa moça tem acesso a árvores. Queria ter árvores maiores do que eu, entendeu? Bem maiores do que eu, mas eu não posso. Então, eu vou lá, eu tenho uma, e eu trabalho cada vez em uma, e é isso, e é maravilhoso. E é apesar de qualquer opinião, e é apesar de qualquer jeito. Não uso sangue menstrual, mas me falaram quem isso. usa. Pediram pra falar de sangue menstrual. Eu Alguém achei tem um nojo de tabu. sangue menstrual? Eu achei um tabu aqui. Se alguém tiver numa nojo, prévia, ninguém vai falar. que tem toda essa coisa. eu não né? gosto Da muito de feiticeira. menstruar porque eu tenho muita cólica, mas enfim. Mas eu tem preciso- qual que é indicada eu preciso pra resolver cólica, você isso. que tem muito embasamento? Nossa, amor, não sei. Com muito CBD. Ou com muito THC pra ficar chapada e não ver passar a dor. Mas assim, não tem essa informação. Gostaria até de ter, posso pesquisar. Mas eu acho que é isso que a Thalita falou, é maravilhoso. Mas. A menstruação em si? Não! Todo o resto que ela falou antes, a menstruação em si é um saco. Mas isso é um... Desculpa, eu sou totalmente ignorante. Procede esse rolê? Procede, o negócio é bom. É bom, se você não tiver o tabu, se você não tiver o preconceito. Mas não é que nem, tipo, por exemplo, daí vai da alimentação da pessoa, se a pessoa é totalmente orgânica, vegana, nananana, ou se eu tô pessoa, sei lá, junk food, não sei. Tô aqui na burrice da ignorância. Não vou saber te responder. Então, a gente sabe que é o sangue que tá lá que vai alimentar os bebês, né? Alimentou a gente, assim, resumidamente. Então ele é nutritivo, ele tem propriedades, tem gente que tem nojo e tal, enfim. É só não contar. Hoje em dia tem gente que vai por essa linha e aí, assim, numa questão mais ancestral e às vezes até xamânica, as mulheres nesse período é sempre entendido como um período de limpeza. E é o que é, né? Então, e o que está limpando no corpo volta à terra, à mãe terra. Então, por exemplo, existiam processos de purificação como Temascal, que eram saunas naturais, onde as mulheres iam lá e ficavam horas e horas, jogavam chás e água em pedras quentes que saíam de fogueira e aí ficavam ali com o sangue indo para a terra. Então é um processo de purificação intenso. Então as pessoas que são mais ligadas a esse processo natural, né, eu acho que se conectam muito mais a isso. Eu não tenho muito... Eu sou do fertilizante, do pozinho, entendeu? Mas eu trato ela muito bem. Alguma pergunta mais? Ali atrás. Tem ali atrás. Peraí. Você leva lá? Vou? Fica já no microfone. Não, já fica Já aí, fica aí. Eu queria saber de vocês, assim, a gente veio representando o Smoke Buddies, e a gente vê muito lá, assim, uma menina posta uma foto com baseado, pode ser a mão da menina e o baseado.
E começa a chover de comentário assim, chama inbox, responde inbox, passa o WhatsApp, não sei o quê. Vem de zap? Vem de zap, tudo isso aí. Pra gente, assim, a solução que a gente acha mais simples, no caso, é desativar os comentários. Mas aí, tipo, a gente acaba censurando a menina que postou de receber elogios ou outras coisas que seriam, outros comentários que seriam legais, mesmo que seja só uma mão. Né? Outra menina pode elogiar uma pulseira, um esmalte, alguma coisa assim. Como que a gente, que é homem, pode dar um toque no coleguinha do lado pra falar assim, velho, ela tá fumando um baseado, não é por isso que ela quer sair por aí transando com as pessoas que curtirem a foto dela, porque às vezes nem a sua intenção é essa, né? Às vezes o cara quer fumar um baseado, jogar um videogame, ficar em casa sem fazer porra nenhuma. Chama no box. Chama no box esse amigo. Dá uma aulinha. Na verdade, assim, gente, pra gente, se isso for uma iniciativa de um cara para um outro cara, talvez a tolerância a entender o que esse cara tá querendo dizer e até compreender seja mais rápida e mais fácil. Talvez censurar os comentários, eu não sei, acho que é uma saída como mediadores, até porque são grupos de mais de 500 mil pessoas, a gente sabe que é difícil mediar, mas a partir do momento que um homem se sente incomodado com a atitude de outro homem, chame a atenção deste homem. Assim como as mulheres, se tiver alguma... Não é uma questão de gênero, é uma questão de respeito, sabe? Se é uma mão ou se não é uma mão, enfim, dá a sua solução. Eu tenho uma solução de psicopata da internet. Você pode criar um fake de um cara que responde esse cara, que é um cara muito, tipo, engajado nas minas, que defende. E daí você cria mais uns 3 fake de mina que sente, sei lá, eu criaria um fake. Se a marca se posicionar. Não, mas ó, agora eu acho que se a marca se posicionar é legal também. Eu acho que, tipo assim, eu sou a favor da liberdade de expressão. Os meninos, eles até colocam nas regras sobre isso, eles têm uma preocupação, quem sabe como funciona o grupo dos Smoke Buddies, vê que tem um empenho muito grande dos administradores e dos fundadores também. A gente entende que por mais que a tentativa de colocar a regra seja clara, ela não deve ser incansável, sabe? Eu acho que foi o ponto mas que ela... eu acho que pode ser didático, né? Pedir pra alguma mina escrever uma justificativa e chama no inbox e vai na argumentação. Ou responde publicamente ali, não dá pra responder o comentário da pessoa, cara, se der pra pôr uma mina pra responder, ou o próprio cara pra responder o comentário dessas pessoas. Eu acho que... Eu curto a marca se posicionar, eu confesso que eu... Ou dá um esculacho, daí todo mundo vai lá e denuncia. É melhor não dar esculacho. Assim, Não, esquece a parte do esculacho. Fala na boa, sem esculacho, fala na boa. Não, sei lá, pede pra uma mina escrever uma argumentação e faz assim no Word. Então, aí que tá, pede pra uma mina respostas. escrever, não. Emprega uma mina. Rasgou. Emprega uma mina pra fazer marketing, pra fazer comunicação, entendeu? As marcas que têm colocado mulheres nessas áreas têm tido vários ganhos. Porque até o final desse bate-papo, a sensibilidade das mulheres, inclusive para lidar com os imprevistos, né? Sim. Esqueci o nome lá que se dá, né? Risco, enfim. Gestão de crise. De crise, obrigada. Entendeu? A mulher acaba observando muito mais aspectos do que os homens olham. E aí elas conseguem auxiliar o processo decisório para direcionar o que você quer fazer pós-crise. E também não é que nem você falou, quando você chegou com a história que você queria fazer um post ligado ao Dia Internacional da Mulher. Sim, e os caras precisaram voltar para casa, sentar com a mulher e ouvir de novo outro viés. É educação, né? E que bom que isso Sim, aconteceu. isso E que bom que o debate foi gerado dentro de casa. Que bom que incomodou. Não é verdade? Se isso não acontece, não gera debate, não gera discussão, não gera novas ideias.
É bom que isso aconteça, né? O ideal é esse. Tem isso e tem o que a Magê falou também de... Cara, eu sou a favor do responde, sabe? Responde, tipo... Chama o amigo do esse é responde 100% dos desafio de vocês. E a proporção que vocês têm também, o trabalho, a representatividade, saca? Todos. É muito foda já. É inclusive admirável. Que bom que vocês têm essa preocupação. Porque, meu, se a gente tem isso na cuca, cara. Ó, pra te dar um exemplo... A dificuldade de regras. Pra te dar um exemplo, a gente foi agora para um congresso no Canadá e a coisa que gerou mais debate e pergunta da nossa apresentação inteira foi a parte que a gente falou que a gente respondia 100% dos inbox e comentários. E a galera ficou louca, falou, mano, como assim? A gente falou, meu, a gente responde 100%... Mas você tem umas 20 respostas padrões. Né? Não! Cada uma de nós cuida de uma parte, juro por Deus, é doideira. A gente responde 100%. E, meu, a gente fez uns posts se posicionando politicamente. A galera veio, a gente tentou, juro. Sério? Eu tive discussões de dias. Assim, porque a gente acha importante, porque a gente acha que ser um canal aberto é importante tanto pro acolhimento, tanto pra se posicionar como... A gente é uma página, né, de um projeto, é diferente, mas eu vejo muito... Eu ponho muito respeito na marca que se posiciona publicamente também contra Você falou que quando o Bem Bolado se posicionou, muito melhor... Teve boom? Melhorou? Teve uma melhor aceitação. A que você atribui essa melhor aceitação em ser uma marca que se posiciona do que ser em cima do muro? Então, todas as vezes que a Bem Bolado teve a oportunidade de se posicionar e se posicionou, nós tivemos ganhos. Ganhos porque as pessoas começam a se identificar com os valores da marca, ganhos porque as pessoas começam a se identificar com a proposta e começam a entender que vai além de um produto, que vai além de uma causa, que existem pessoas atrás disso, que essas pessoas têm valores e que se assemelham ao seu. Quando a marca ela fica talvez em cima do muro, ela perde uma grande oportunidade de fidelizar o seu cliente. É por isso que todas as vezes a gente se posicionou e tivemos bons resultados. Mais alguém? Coitado. Ele esqueceu, tadinho! Não! Vocês falaram o relacionamento de vocês com a família, tudo, vocês legalizaram, eu ia perguntar isso. E como foi a questão de vocês entrarem assim no mercado de trabalho, com a questão de propostas, de utensílios canábicos, mas com a família e amigos? Porque no meu ponto de vista, provavelmente quando vocês assumiram, né, a questão canábica com a família, todo mundo já deve ter olhado, mas vocês, menina, fumando, isso com certeza vocês já ouviram. Mas como foi entrar no mercado de trabalho e o apoio da família para vocês? Como foi? Fala aí. Eu acho que eu comecei muito nova, não tô recomendando. Acho isso importante, disclaimer. Não, sério, eu comecei a fumar com 13 anos, eu acho muito novo mesmo. Sim. Sem julgamentos, mas eu acho muito novo, eu achei que eu não precisava. E aí, eu comecei meu primeiro estágio com 17. Foi no ano que eu entrei na faculdade, e eu trabalho desde então. Tipo, eu só parei um ano que eu tava viajando, mas eu trabalhei todos os anos da minha faculdade, e desde então eu trabalho na mesma empresa, nessa há 5 anos, e antes disso eu trabalhei outros 2 anos em outras empresas. E eu sempre tentei dialogar com quem queria dialogar, mas eu, na época, confesso que escondi de muita gente do trabalho. Na família, não. Na minha família, infelizmente, meus pais me pegaram fumando maconha na segunda vez que eu fumei, com 13 anos. Palíssima, palosa. Super. E quem tomou a bronca foi meu primo, que nem eu falei. Tomou bronca, sim. Tipo, tomou bronca real. E na terceira vez, eles me pegaram também com meu primo mais velho. E meu pai, tipo, bateu no meu primo mais velho. E aí, eu continuei fumando escondida. Eu não fiquei quieta, mas... Você não conhece meu pai. Acho que ficaria. 13 anos. Vai que vai.
Quando você falou pra sua mãe que você ia trabalhar no negócio de maconheiro? Comigo foi muito louco. Eu trabalhava numa multinacional, estava bem legal, bem posicionada, e um dia eu surtei, pedi demissão. Falei, não é isso pra mim, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí minha mãe já começou a achar que estava entrando em perdição. Já ficou perdição. No mundo das drogas. Já tava, acabou, catástrofe, enfim. E eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho. Eu falava, não, eu vou entrar e vou dar um jeito de trabalhar com maconha, que é o que eu amo, que é o que eu gosto. Foda-se. E foi o que eu fiz. E aos poucos eu fui me inserindo tipo um rato, sabe? Conheci o João do Ganja Talks. Depois, através dele, conheci o Fabrício, que me deu emprego na Bem Bolado. Através da Bem Bolado, que me fortaleceu bastante, comecei a ter uma representatividade dentro do mercado. E aí eu comecei a explorar isso dentro da minha casa. Explicar para minha mãe o que era o produto, o porquê que eu tinha essa ideologia, por que eu queria tanto trabalhar com a cannabis. Mostrar para ela resultados de bolsa de valores, de medicinal, de recreativo, da puta que pariu. Trazer para dentro de casa, ao menos o debate. Ao menos hoje ela chega e fala, eu não gosto, mas respeito. Aí numa viagem que ela fez com meu pai falou que ela ficou muito louca e ficava vendendo Bem Bolado pro pescador e falava, minha filha, ela trabalha com a cannabis, ela usa o papelzinho. Esse papelzinho, ela ficava tipo catequizando os pescadores lá em Arraial do Cabo, que Bem Bolado era sensacional, que tinha que usar seda, que não tinha que usar o purilanche. Você imagina uma mulher de 65 anos falando purilanche para um pescador. E essa mulher me reprimia. Pegou 25 gramas minhas, jogou na descarga e me deixou de castigo. Sabe quanto custou? Com anfetamina. Enfim, essa mesma mulher que fez tudo isso, hoje tenta mostrar um outro lado. Uma mulher de 65 anos, sabe? Então foi paciência. É paciência, é didática, é acreditar. Se você acredita no que você faz, não tem quem vá dizer ao contrário, entendeu? Nem sua mãe, nem seu pai, nem ninguém. Então é esse o ponto. Começar a ser didático e trazer a sua verdade. Mesmo que a sua verdade não faça sentido para outras pessoas. Se eu puder dar um disclaimer, eu legalizei depois no trabalho. E meus pais descobriram no Girls in Green só faz 1 ano. E foi o caos. Uma amiga da minha tia viu, tirou um print, mandou o print pra minha tia. Minha tia contou pro meu pai no dia do aniversário dele. Praticamente gravidez na adolescência. Foi o caos, meu avô. E foi exatamente como a Carol falou. Precisei sentar. Meu pai quase morreu. Juro por Deus, quase morreu. Eu não acredito, você tem um perfil público que você fala de maconha, você põe sua cara, pelo amor de Deus. Como assim? Porque ele já sabia que eu fumava maconha, mas daí eu ainda fui um passo além, né? Que nem a Carol, foi querer trabalhar com isso. E eu acho importante também porque tem muita gente que vai ter a sorte, e eu quero um dia ter a sorte de poder só fazer isso. Mas eu tenho que ter outro emprego. Hoje, por enquanto. Espero que em pouco tempo, mas assim... Eu adoro o que eu faço, né? Eu também adoro maconha, adoro o que eu faço, então é importante a paciência. Acho que a melhor coisa que a Carol falou foi a paciência, a didática da coisa e conversar muito. Os pais da Thalita não sabem, estão sabendo agora, né? Que tá ao vivo aqui na casa dela. Fala alguma coisa pra família que tá assistindo ao vivo. Eles sabem, desde muito cedo, que eu fumo. Quando eu entrei também na Cuca e resolvi entrar de cabeça nas coisas e tudo, eles não foram muito receptivos também, não. Não foram, não são. Com a minha mãe hoje a relação é meio tipo, eu não quero mais saber do seu trabalho. E meu trabalho agora, em parte, mas até certo tempo, estava voltado à construção da Cuca e da Joinha. A Cuca tá andando, a Joinha tá andando, agora tem outros projetos. Porque tá difícil viver só disso. E eu construí uma plataforma justamente, que pra mim a Joinha
eu sou apaixonada por marcas e ela é uma marca para conversar com mulheres, com gays. Porque quantas mulheres a gente está vendo aqui, né? Quantos gays? Ou LGBTQIA+. Menos ainda. Obrigada, gente. Valeu, desculpa as brincadeiras.